Sim, a série Tremembé pode ser vista como entretenimento e como entretenimento ela realmente funciona. Se você não sabe do que eu tô falando, é a nova série da Amazon, né? Sobre o presídio de Tremembé, aquele que é considerado o presídio dos famosos. É lá que ficaram Suzane Richthofen, o casal Nardoni, Elise Matsunaga e tantos outros. Pois bem, eu me diverti. Fiquei chocado, achei interessante todos os conflitos que o roteiro colocou ali na série. Gostei, inclusive, como eles escancaram a própria hipocrisia, né, de algumas coisas. Quer dizer, não foi a mulher lá que cometeu um crime horroroso, foi o Satanás que estava no corpo dela. E agora ela é crente, então tá tudo certo. E também é interessante mostrar que os criminosos ali, eles cometem atrocidades, mas eles continuam sendo pessoas que fazem coisas normais no dia a dia. Tudo isso bem bacana, porém, algumas pessoas estão se perguntando, né, ora, mas que absurdo dar palco pra essas pessoas, por que é que estão fazendo isso? É absurdo colocar esses criminosos como celebridades. Mas agora eu te pergunto, quem foi que colocou esses criminosos nesse patamar? Qual é a nossa responsabilidade no consumo desses crimes? Qual é a responsabilidade da mídia? E se Tremembé for, na verdade, uma série sobre a própria mídia? Sobre algo que aconteceu 20 anos atrás e que mudou a forma como a gente consome tragédia. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Tremembé, uma série que não critica esse espetáculo infame que a mídia criou com esses criminosos. Muito pelo contrário. A série é quase a coroação de como a gente é fascinado em ver o pior do ser humano. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho na mão. Ó, tá aqui. Por isso que eu sou conhecido como o Moço do Vinho, e é por isso que é o nome do canal também, o canal do Moço do Vinho. E eu gosto de falar sobre esses assuntos sempre tomando um vinhozinho. Eu tô ressaltando isso por quê? Porque tem gente nova chegando nesse canal aqui todos os dias, e aí eles ficam me perguntando por que é que você tá segurando essa taça. E é sempre muito num tom de ataque, né? Que precisa segurar essa taça tá colada na sua mão. Por isso estou explicando. Eu gosto de fazer meus vídeos assim, tomando um vinho, falando com você. Eu já vou pedindo também pra você se inscrever nesse canal, se você gostar do vídeo, se você ainda não é inscrito. E pega a sua taça de qualquer bebida, pode ser até de água, com gás, e vem comigo. E também, se você gostar desse vídeo, você pode deixar o seu hype. O que é isso? Hype é uma ferramenta do YouTube que ajuda pequenos canais como o meu a crescer. Com o seu hype, o YouTube vai entregar o meu vídeo a mais pessoas e essa comunidade aqui vai crescer. Então já fica aqui o meu agradecimento se você puder dar o seu hype caso esteja assistindo no seu celular. Mas sem mais delongas, vamos lá pra Tremembé. Bom, para entender Tremembé, a gente precisa voltar lá para a década de 60. Sim, porque tem um filósofo francês aí chamado Guy Debord que ele escreveu um livro essencial chamado A Sociedade do Espetáculo. Ele disse que no capitalismo de consumo, a imagem se torna mais importante que a realidade. O espetáculo não é só um monte de foto, de vídeo, é como a gente se relaciona socialmente através dessas imagens. A visibilidade, né, aparecer na mídia vira a prova de que você existe. Já ouviu aquela história de que se você for viajar e não postar no Instagram é porque você não viajou? E essa frustração de não ser reconhecido pode, segundo essa teoria aí, gerar até violência, né? Violência como uma forma distorcida de ser visto. Agora vamos trazer isso pro Brasil no contexto aí da série. Acadêmicos e sociólogos vão chamar o que a gente vê aqui de espetacularização punitiva, ou processo penal do espetáculo. É quando a mídia, pra ganhar audiência, vai transformar a violência ali e o sistema penal em entretenimento puro. A mídia ali vai criar um tribunal paralelo, ou seja, ela vai reportar, ela vai julgar e ela vai condenar na hora. Essa pressão aí gigantesca da mídia vai afetar o judiciário de verdade. E muitas vezes isso vai fazer que eles atropelem ali garantias como a presunção da inocência. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Tremembé é a consequência direta desse processo. O criador da série, o jornalista Ulysses Campbell, que escreveu os livros que baseiam a série, tem uma tese muito clara, e ele mesmo já disse isso em diversas entrevistas. A tese é essa aqui: o brasileiro tem um fetiche pela Suzane, no caso a Suzane Richthofen. Aí ele vai comparar o fascínio que os americanos têm pelo Ted Bundy, né, mas ele vai dizer que aqui, no caso da Suzane, isso é potencializado pelo estereótipo da criminosa sensual. Quer dizer, ela é branca, loira, rica, e isso desperta fantasias. Ou seja, a série não existe para investigar o crime, porque o crime todo mundo já conhece. A série existe para satisfazer o fetiche que o público tem pela celebridade
que a Suzane se tornou. E esse fetiche, claro, não nasceu do nada, ele foi sendo construído. Porque se fosse uma menina ali que matou os pais, né, e a mídia não tivesse tanto em cima da personagem Suzane, eu não sei como a gente lidaria com isso. Também não sei como a gente lidaria se a Suzane fosse negra. Mas isso são só suposições. O negócio é que a cobertura do caso Richthofen lá em 2002 foi bastante peculiar. A cobertura daquele crime moldou o processo penal do espetáculo no Brasil. Eu li algumas análises da cobertura da época que mostram que a mídia não foi imparcial não, mas ela usou estereótipos de gênero, de classe e machismo. Você deve saber disso e talvez até concorde comigo, mas a mídia não focou só nos fatos. Ela focou na persona da Suzane. É a transgressão dela como filha, como mulher. Inclusive a cobertura trazia uns detalhes ali sensacionalistas, como o umbigo bronzeado dela no funeral dos pais. Claro que isso era pra mostrar como ela estava se portando ali logo depois que os pais morreram, e isso gerou uma suspeita dos policiais e começou toda a investigação. Mas isso também criou uma fantasia. A mídia acabou criando uma personagem, a monstra loira e rica. E esse modus operandi foi replicado depois, com os Nardoni, com a Elise Matsunaga, criando aí uma galeria de celebridades criminosas. E agora, em 2025, Tremembé vem aí e vai fechar esse ciclo. É a mídia se alimentando da própria criação. Ela cria, depois ela cria um outro produto em cima dela, coisa linda. Mas o ponto mais importante nisso tudo é o foco. A própria equipe da série diz que ela não é uma série sobre o acontecimento em si, né? Ou seja, o crime, mas sobre o cotidiano, as sutilezas, o dia a dia na prisão. Tremembé é o espetáculo consumindo o espetáculo, né? A série só existe porque a mídia passou 20 anos construindo esses personagens. E agora eles são interpretados por atrizes famosas aí, como a Marina Rui Barbosa. Tá ótima, inclusive, tá? Não tenho o que criticar, não. A imagem, né? A celebridade criminosa ali engoliu a realidade, que foi o crime, e virou o único produto que importa, que são esses personagens que a gente quer consumir. Mas e aí, a série é boa? Vamos lá, darei a minha opinião. Primeiro, a qualidade da produção, né? É de fato muito boa. A direção é da Vera Egito e do Daniel Lief, e eles adotam um tom realista ali, quase documental. A série quer que você se sinta lá dentro, né? Então eles usaram ali os mesmos uniformes dos presos, usaram a planta da penitenciária para construir ali os cenários. O elenco tá todo afiado, as atuações estão muito boas. A Marina Rui Barbosa, como a Suzane, realmente, ela teve uma caracterização bem construída, mas não somente isso. A construção da personagem dela ali é bastante interessante, né? Ela traz uma vulnerabilidade. Com todo respeito, tá bem melhor que a interpretação da Carla Dias. Carla Dias essa que fez 3 filmes sobre o caso Richthofen, ela interpretou a Suzane 3 vezes. Quer dizer, onde mais iremos, né? Tá faltando um documentário entrevistando a própria Suzane, mas deve vir aí. Mas voltando a falar da vulnerabilidade ali que a Marina Rui Barbosa empregou na Suzane, isso vai se estender também aos outros personagens e aos outros atores. A série é baseada nos livros do Ulysses Campbell, que tem dezenas aí de depoimentos e laudos psicológicos, segundo ele. Então essa série prometeu aí mostrar o que as pessoas nunca viram, né? E além do que a gente conhece. E é nesse além aí que vai entrar a ficção. A série vai usar então esse acesso para criar um drama. Então a gente vai ter a rivalidade de poder ali entre a Suzane e a Elise Matsunaga. Tem o romance gay do Christian Cravinhos ali com outro detento que tá dando o que falar. Quer dizer, o crime esqueceram, mas ali o relacionamento desses dois é que tá dando o que falar. Isso bate com a realidade? Não sabemos. O Christian Cravinhos foi aí nas redes sociais, depois do lançamento da série, falar que é tudo mentira. Aí foi lá o autor do livro e mostrou umas provas, né, de que ele tava falando a verdade, mostrou uma calcinha, mostrou uma carta. É um circo completo, mas independentemente disso, é importante lembrar que a equipe da série não nega a ficção. A diretora Vera Egito admite que a ficção entra na organização temporal e na linha dramática ali. A atriz Carol Garcia, que fez a Elise, ela foi mais direta, ela falou que tudo é ficção. Ou seja, Tremembé vai usar aí de fatos reais como matéria-prima para um roteiro que vai priorizar o drama e não a verdade. Obviamente também porque isso não é um documentário. E se o foco da série é o cotidiano, o que ela vira? Ela vira quase um Big Brother ali, né? Um reality de criminosos. É o que a gente gosta de ver. O foco é o convívio ali, recheado de mentiras, de intrigas, de jogos de poder. É uma novela. A atriz Letícia Rodrigues, que faz a Sandrão, que tá ótima, aliás, ela disse que Tremembé é talvez o maior protagonista da série. O lugar, a prisão dos famosos, vira um palco ali isolado onde o drama
ou melhor, a fofoca das celebridades pode acontecer. A série tem essa vibe aí meio divertida, né, engraçada, meio comédia, meio sombria, mas aqui eu preciso ser justo, tá? Sei que isso pode causar estranhamento em algumas pessoas, né, como é que eu tô me divertindo vendo uma série dessas pessoas horrorosas? Eu acho que isso, na verdade, é a coisa mais genial de todas, né, de tudo aí dessa série. Eu acho que tem esse grande mérito. Essa escolha e essa técnica narrativa, né, pra contar essa história, né, que é meio engraçada, meio sensual, né, tem muito apelo sexual, enfim, eu acho que isso é uma estratégia. Porque a série, como eu falei, vai puxar ali você pro cotidiano, né, pra fofoca, pras sutilezas, e assim, por um segundo, ela vai fazer você gostar dessas pessoas. Ela vai construir uma empatia ali, vai fazer você sentir quase pena de algumas pessoas. E aí, quando você estiver ali confortável, quase amigo desses personagens, a série vai te dar um soco na cara e vai te lembrar da brutalidade do crime que colocou eles ali, né? Vai jogar ali, de repente, um letreiro falando que aquela pessoa fez um troço horroroso. É um jogo de contraste. A própria roteirista, ela disse que em nenhum momento a série esquece disso e nem quer esquecer. Ela deixa claro que as pessoas ali são terríveis e que fizeram coisas terríveis, mas é uma tentativa consciente de criar uma tensão moral no espectador, de fazer ele gostar do monstro para depois questionar a própria empatia. Mas, se esse é um mais gigante, essa escolha de tom, né, levanta a questão ética e mais complexa da série. A equipe da produção defende as escolhas, né, afirmando que a intenção nunca foi glamorizar esses personagens. São pessoas terríveis que fizeram coisas terríveis, mas que não deixaram de ter e de fazer ações, né, na vida além daquele ato terrível. Marina Rui Barbosa vai complementar e definindo a série como não é sobre o acontecimento em si, é sobre o que esse acontecimento gerou de consequência. Então o projeto de Tremembé seria algo de humanização ali dessas pessoas. No entanto, porém, eu acho que a consequência aí que ela fala, explorada pela série, não é o remorso ou a justiça, ou o impacto na família das vítimas. É simplesmente a continuação da vida dos criminosos em um novo ambiente social. E essa humanização aí, mesmo que usadas, né, como técnica narrativa ali de contraste, só pode existir em um vácuo moral. Para que o público se engaje dramaticamente aí com as rivalidades da Elise Matsunaga, com os dilemas do casal Nardoni como personagens, a narrativa precisa suprimir, esconder a memória das vítimas. O espectador não vai conseguir, não vai ser convidado a se entreter com as intrigas ali da Suzane se for constantemente lembrado o que ela fez com os pais. A gente não vai se compadecer, não vai entrar nesse drama dos Nardoni se a imagem da Isabela Nardoni estiver presente ali toda hora. Eles, inclusive, até botam uma cena ali que eu achei de extremo mau gosto da Isabela Nardoni tá sendo jogada. No entanto, que eles fizeram isso justamente pra gente lembrar e muito bem daquelas pessoas ali. Mas é uma história muito próxima da gente, enfim. Na arte tudo é possível, né? Podem fazer o que quiser, mas eu achei de extremo mau gosto. O fato é que a série tem uma total ausência de foco narrativo nas vítimas. E aí assistir essa série tem um custo ético, né? Essa aura de entretenimento de Tremembé tem um custo. O que eu quero dizer com tudo isso? Na série ali, o único legado narrativo dessas vítimas é terem servido de trampolim para a fama duradoura dos seus assassinos. E a partir disso, eles fizeram uma série. E também acho que a recepção crítica de Tremembé aí levantou uma questão bastante comum no consumo cultural brasileiro. Por que é que produções como Dahmer, né, aquela série da Netflix lá, o Canibal Americano, eles alcançam enorme sucesso enquanto as nossas produções, quando vão focar, né, nesses crimes reais, por que é que frequentemente são recebidas ali com um maior desconforto? É importante aí notar e falar que essa crítica ética não é exclusividade brasileira. Nos Estados Unidos a série Dahmer foi duramente criticada aí pela família das vítimas. Elas se sentiram retraumatizadas, né? Levantaram o debate ali de novo, esse dilema perigoso de retratar assassinos dessa maneira tão cool, né? Uma maneira tão consumista. No entanto, no Brasil, duas dinâmicas específicas intensificam essa crítica. Primeiro é o complexo de vira-lata cultural, né? A tendência que a gente tem de desvalorizar os nossos produtos nacionais, enquanto vai elogiar o estrangeiro, né? Mesmo quando os dois ali apresentam dilemas éticos semelhantes. Mas tem também o fator da proximidade, isso que mais pega. A diferença entre a proximidade e o distanciamento que a gente tem da história. Crimes americanos aí, como o do Ted Bundy, do Jeffrey Dahmer, eles são consumidos no Brasil com um distanciamento histórico e geográfico. Isso deixa que a narrativa aí seja mais romantizada, né? A gente transforma o horror num entretenimento filtrado. Já os casos brasileiros são diferentes, né? Porque eles não são histórias distantes, eles são traumas nacionais e traumas recentes. E traumas que o público acompanhou ali em tempo real e que vira e mexe a
gente tá, né, revisitando. O gênero de true crime em si é muito novo aqui no Brasil, né? A explosão dele em podcasts vem ali desde 2018, anos depois da consolidação disso no mercado americano. Então essa proximidade gera uma forma ali de consumo diferente. Alguns estudos sobre o true crime brasileiro vão apontar para um código narrativo focado na identificação com as vítimas, especialmente em casos de feminicídio. O público não busca só o espetáculo, ele busca uma forma de processar o luto e a injustiça. Então a crítica a Tremembé se intensifica não só porque dramatiza o crime, mas porque ela vai apagando a vítima. Ao focar aí nas intrigas, né, da prisão, a série vai entrar num conflito direto ali com a proximidade e com o desenvolvimento que o público sente por essas tragédias, que ainda são feridas abertas na nossa memória, na memória coletiva de um país. E aí vem uma comparação inevitável que eu não vi muita gente falando, mas eu acho que é inevitável. A comparação de Tremembé com Orange is the New Black. Talvez você tenha lembrado aí da série da Netflix, né, Orange is the New Black, uma das primeiras séries da Netflix. Ambas são séries de ficção baseadas em fatos reais, baseadas em livros, e que exploram a vida de um presídio feminino. As duas vão abordar ali temas como dinâmica de poder, hierarquias das detentas, relações lésbicas no confinamento, mas pra mim essas semelhanças aí são superficiais. Tremembé é o exato oposto de Orange is the New Black. A série da Netflix vai usar a protagonista lá, Piper, que é uma mulher branca, loira, privilegiada, de classe média alta, quase como um cavalo de Troia narrativo. O público vai entrar na prisão com a Piper, mas a série vai deslocar ali o foco para as histórias das outras mulheres. Mulheres da classe trabalhadora, negras, latinas, elas que são as verdadeiras vítimas do sistema carcerário. A partir disso, a série vai escancarar ali o racismo, a privatização, o abuso, a negligência. O tema central de Orange is the New Black ali é a crítica ao sistema carcerário. Tremembé, por outro lado, vai focar num presídio excepcional, né? A prisão dos famosos. O foco vai permanecer nas figuras privilegiadas ali. Então a gente vai ter a Suzane, a Elise, o casal Nardone, que assim como a Piper, são exceções, né, nos perfis socioeconômicos de quem vai preso. Orange is the New Black vai usar ali o privilégio da Piper para expor a injustiça sistêmica, né? E o Tremembé vai usar o privilégio da Suzane para criar fofoca de celebridade, já que bacana. A série podia, mas vai abrir mão de criticar em nosso sistema para ser o Big Brother dos assassinos. Dito isso, até acabou meu vinho. Mas a análise de Tremembé dentro dessa ótica do espetáculo da infâmia aí revela um produto cultural complexo e moderno. Tremembé é a manifestação mais pura da sociedade do espetáculo, no contexto criminal brasileiro ali, tá? Onde a mídia criou protagonistas, enfim. A série vai provar que a tarefa midiática aí, lá iniciada em 2002 com a Suzane Richthofen, tá concluída. E mais que pode ter, o público já foi movido aí pelo fetiche. E o público movido pelo fetiche não precisa mais do crime para se engajar. A persona midiática ali do criminoso já tá suficiente para ele sustentar essa narrativa de ficção agora. Agora ele já tem uma série, cara, boa, muito bem produzida. E a série aí, ao optar deliberadamente por focar na consequência e não no acontecimento, né, por focar na humanização dos criminosos, né, nas sutilezas, nas intrigas cotidianas, eles vão cometer o ato final aí da violência do espetáculo. O apagamento total e estratégico das vítimas da própria narrativa. Essa série só pode existir sob o silêncio das vítimas. Ou seja, Tremembé não vai ser uma crítica aí ao espetáculo, né, dos criminosos, né, que a mídia brasileira construiu. É, na verdade, a coroação. É a celebração do espetáculo. Os assassinos finalmente são os personagens principais do jornalismo criminal na dramaturgia do entretenimento. Parabéns. Eu disse tudo isso, essa é a minha análise, mas sim, eu assisti aos 5 episódios, eu fiquei entretido. Mas é isso, a gente consome as coisas, mas a gente também pensa além da caixa. Eu gosto assim, eu consumo todo o entretenimento e depois eu vou me problematizar. Eu mesmo problematizo por que eu assisti aquilo. Fazendo a minha meia-culpa, eu assisti porque eu achei interessante esses personagens. Mas que é um conflito ético assistir essa série, é sim. A gente fica fascinado por esses monstros aí. Agora eu me pergunto se fosse comigo, se eu fosse o parente dessas vítimas, e esses parentes que também são vítimas, fica bastante complicado. Mas aí a gente faz o quê? Dá o play na próxima série. Agora eu quero saber de você, assistiu, o que você achou, a série funcionou pra você, ou você acha que no fim só diz respeito às vítimas, ou você acha que não tem problema? Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo, se você estiver assistindo no celular, dá o seu hype nesse vídeo também. E muito obrigado a você que assistiu até o final, um brinde e até o próximo vídeo.